Começar. Olá, boa tarde, Brasília, 11 de setembro de 2020, são 14 horas em ponto, estamos nos reencontrando aí depois de um longo período, aliás, põe longo nisso, né? O decreto que determinou aí a suspensão das aulas no Distrito Federal foi manuscrito e publicado, né, exatos 6 meses atrás. Então, desde o dia 11 de março, né, desse ano, a gente não tem mais aquela rotina, né, costumeira de frequentar o prédio, a estrutura física do ambiente escolar. E desde então, né, temos aí oscilado em atendimentos, né, virtuais nas nossas salas, né, em salas Google, sala de aula, e os atendimentos também via Meet. Então, vamos tirar proveito, né, dessas tecnologias, dessas ferramentas, desse instante que nós estamos vivendo, né, não só benefícios e não só malefícios, mas que a gente tire, então, aí proveito, né, e aprendizagens, e um outro hábito, uma outra relação de autonomia, né, com a perspectiva escolar. Bom, nós vamos conversar um pouquinho sobre questões PAS, Enem. Não há necessidade, nesse momento, como a gente conversava um pouquinho aí, de tratarmos dessa temática de maneira pontual, específica, do que é o PAS, como funciona. Essa conversa, ela chegou a acontecer durante o período presencial. Se houver uma necessidade, se houver alguma curiosidade, que nós, das humanidades, possamos ajudar, pode colocar lá no mural da nossa sala de aula, certo? E certamente nós vamos atendê-lo, né, ou atendê-los, tá bom? Durante aqui a minha exploração, né, eu sugiro, como eu vou fazer a apresentação de tela, então eu não vou acompanhar o movimento do chat. Então, por gentileza, caso exista aí alguma dúvida, algum ponto que você queira colocar, né, questionar, complementar, né, participar, pode abrir o microfone, pode falar. Mas se for demais para a sua vergonha, né, faça aí, então, o habitual, deixa no chat, depois, ao finalzinho aí dos nossos minutos de conversa, eu retorno, dou uma olhadinha, vejo o que você perguntou e respondo, tá certo? Então, né, um bom encontro para nós, sem muitas delongas. Vamos lá, né? O prometido a partir das 14 horas é que a gente entre num bate-papo específico sobre demografia, um tema muito relevante no estudo da geografia e muito mais relevante ainda quando nós pensamos no cenário mundo que nos cerca, né? Então, a realidade é que tratar sobre ou conversar sobre o estudo da população implica imediatamente a lembrarmos de uma série de características, desde as famosas taxas, né, e aí sem muita dificuldade, né, o reconhecimento da taxa de natalidade, natal, nascimento, da taxa de mortalidade, óbitos, obviamente, taxa de fecundidade, número de filhos por mulheres, aliás, ao longo do tempo essa média vem diminuindo, por conta também, né, por que não dizer, de uma diminuição da chamada taxa de mortalidade, aumento de expectativa de vida, isso decorrência não só do processo de urbanização, com mais acesso à saúde, a hábitos alimentares, à água tratada, como também, né, considerar aí o papel da mulher no mercado de trabalho. Então, uma combinação de fatores mudou a história, né, do crescimento demográfico do planeta ao longo do tempo. Também é fato, e vocês, né, devem estar aí visualizando, estudando isso dentro da geografia apresentada na base, né, para aqueles que estão no bloco de geografia, obviamente, para quem não está, logo terá essa temática como ponto aí de análise de estudo, mas relevante que a gente considere, que a gente destaque, né, que a perspectiva populacional ela só começa a ser estudada ao final do século XVIII, né, efetivamente estudada ao final do século XVIII, quando então, né, um inglês, economista, pastor anglicano, passa a prestar atenção nas dificuldades e problemáticas, né, visíveis nas ruas de Londres e também, né, nos Estados Unidos, né, algumas cidades que ele tinha conhecimento e funcionamento, que era o aumento, foi pelo menos, o aumento da miserabilidade dentro do espaço urbano. Ele prontamente, e essa figura que eu digo é o senhor Thomas Malthus, prontamente apontou ali, né, o número de filhos por família, né, discutiu o crescimento das famílias mais empobrecidas, né? Então, começa a apontar que
Se não tem condições de criar filhos, por que eu tê-los, né? E assim faz um pacote de opiniões, sugestões, que vem incrementar o que ficou conhecido como teoria malthusiana. Claro, você vai se recordar que o ponto mais significativo, mais lembrado dessa tal teoria malthusiana, está no fato de que o Thomas Malthus afirmava que o número de indivíduos, o número, né, o ritmo de crescimento da população do planeta se apresentaria muito superior ao ritmo de produção de alimentos. Logo, faltaria alimentos no mundo, consequentemente, isso seria um transtorno. Se você está ligando o nome à pessoa, a teoria malthusiana ela serve de inspiração ou pano de fundo para o personagem maligno, né, lá dos Vingadores, no caso Thanos. Então, vamos instalar um dedinho, vamos resolver o problema do universo. Claro que o contexto lá é outro, mas trazendo aqui para a nossa perspectiva de análise, estudo demográfico, estudo populacional, fica muito fácil fazer a correlação. Claro que o Malthus comete equívocos na sua composição, e aqui eu estou encurtando demais a história, até pelo tempo que temos, mas, em especial, o senhor Thomas Malthus passa a ser, né, a figura inspiradora de outros tantos estudos, que vão, né, socorrer o planeta em instantes de dúvida, em alguns momentos históricos mais à frente. A gente pode enquadrar o pós-Segunda Guerra Mundial, já na segunda metade do século XX, quando, então, né, outros grupos, né, são convocados para discutir a explosão demográfica que o mundo estava presenciando. Então, aparece um novo grupo chamado, ou apelidado, pelo menos, né, como neomalthusianos, fazendo defesas também, né, relacionadas aí ao controle populacional, e esse controle populacional, popularizado hoje por nós como controle de natalidade, passou a ser a indicação do Estado, a interferência do Estado, definindo o número de filhos por família. Num primeiro momento, alguns países aderem a essa ideia, né? Entre eles, pode citar aí o México, o Japão, a Índia, a China. O México, por ser um país, né, tradicionalmente católico, portanto muito religioso, logo na sequência não dá, né, continuidade a essa proposta. O Japão passa a vivenciar um modelo de controle de natalidade sem precisar do governo, muito pelo contrário, passam a, na prática, não ter muitos filhos por uma perspectiva econômica. Hoje, o governo japonês, né, até incentiva que os jovens casais japoneses tenham seus filhos. Por outro lado, né, os outros dois países, a Índia e a China, ambos a modos diferentes, vivenciaram ritmos de crescimento distintos da população. No caso da China, que é a política do filho único mais famosa, houve uma pequena alteração aí recentemente, porque o número, né, da população masculina, muito além do número da população feminina, por uma questão cultural, a gente pode conversar sobre isso um pouquinho mais à frente, mas ainda, né, em especial, a considerar que o ritmo de crescimento da China se apresentou muito inferior ao ritmo de crescimento que eles projetavam ali ao final dos anos 70, instante que a política do filho único foi adotada. Por outro lado, a Índia, também por uma perspectiva de crença, crendice religiosa, né, mesmo que seja uma lei, não segue à risca a política do filho único. E, em breve, né, nós já estamos em 2020, há uma estimativa que antes de 2030 a Índia possa igualar e, ao mesmo tempo, ultrapassar, né, possivelmente ultrapassar o território chinês no número de habitantes, se tornando o país mais populoso do planeta. Lembrando que Índia e China, né, juntos aí, praticamente 3 bilhões de habitantes. Não dá exatamente 3 bilhões, é um pouquinho menos, 2 bilhões e 600 milhões, algo em torno desse número aí, mas não é por causa de alguns 400 milhões que nós vamos brigar, né? Entender que os dois países juntos, né, já tem aí um montante muito expressivo da população do planeta. Né? Então, esse é um pano de fundo que nos faz, né, discutir ou apresentar aqui possibilidades de conversa, discussão sobre algumas questões, e é isso que nós vamos fazer a partir de agora. Lembrando, nós estamos conversando dentro da oficina Humanidades, a intenção, né, desta oficina que reúne geografia, sociologia, filosofia, história, e ainda com a participação do nosso colega psicólogo da instituição, né, na prática,
colocarmos aí pontos, elementos, né, a serem lembrados, discutidos, a formação e o grosso do conteúdo, né, a parte da aprendizagem, ela está muito atrelada àquilo que você estuda na base. Aqui, nosso papel é relembrar alguns tópicos, e aí, de novo, você que está aí agora visualizando, se tem algum ponto, se tem alguma dúvida, esse é o instante, escreve aí, descreve, abre o microfone, como eu sugeri, vamos conversando sobre o tema. O que está preparado é pontualmente para que a gente, né, nesse instante, tenha aí a possibilidade de ver como estas questões podem aparecer, como essas questões podem ser resolvidas, tá? Então, vamos lá, vou passar aí, e então, uma questão, né, de julgamento, né, em certo ou errado, esse modelo muito comum, né, nas avaliações do SEBRASP, né, responsável, então, pelas provas do PAS, Universidade de Brasília. Então, vamos lá, né, questões aí que poderiam aparecer. Vamos ver a primeira. Então, diz assim, está aqui descrito como letra A, letra B, letra C, mas entenda, né? A gente não tem este cenário A, B ou C lá, tá? É por número, 1, 2, 3, e elas não vêm necessariamente na mesma ordem. Aqui estão filtradas para que a gente possa conversar sobre esse assunto. Então, tá bem importante essa relação aí para que você não se confunda, tá bom? Vamos lá, letra A, ou qualquer número, diz assim. O continente africano possui elevadas taxas de crescimento populacional. Entretanto, seu contingente só não é maior em razão das baixas taxas de expectativa de vida. Bom, dos continentes do planeta, nós temos bolsões demográficos, localidades que apresentam um inchaço populacional um pouco mais expressivo. Entre esses espaços continentais, nós podemos destacar aqui, no espaço asiático, na região do sudeste asiático, onde de fato vão estar, né, por exemplo, a Índia, a China, então do subcontinente indiano, como a gente chama, até o território chinês, passando então ali por todo o conjunto territorial, onde nós temos o maior aglomerado urbano do planeta, no caso, território japonês, né, ali uma conjunção de ilhas, onde está 80% da população japonesa. Outra área, né, importante, com um contingente demográfico muito expressivo, está aqui na região, né, aliás, no continente americano, mais pontualmente nessa região entre a América Central e aqui a América do Sul, entre os países muito populosos, né, desse cenário. Nós podemos lembrar também do próprio território brasileiro, que pode ser apresentado por alguém, ou dito por alguém, mas é um grande território, né, naturalmente tem uma população também grande. A gente não vai entrar no debate do que é povoado ou populoso, não é o momento, pelo menos não cabe aqui agora, mas para lembrar, na América também, em especial na América do Sul, se quiser chamar de América Latina, porque aí vai até o pedacinho do norte ali, onde está o México, nós temos então um conjunto também expressivo, né, de crescimento populacional. Por fim, aí sim, o continente africano, de fato, ele possui, né, altas taxas de ritmo de crescimento. Essa taxa de crescimento populacional, né, o crescimento natural vegetativo, ele é o resultado da taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade elevada, com a taxa de mortalidade que tende a cair, é claro, né, vai apresentar a ele um grande crescimento. No entanto, né, se a gente também tiver a lembrança de que algumas localidades apresentam uma taxa de natalidade elevada e uma outra com, né, uma outra linha de taxa de mortalidade também alta, né, o ritmo de crescimento já não vai se apresentar aí tão expressivo como outras localidades possam apresentar. De qualquer maneira, o item não disse nenhum absurdo, nenhuma mentira, ele está correto. E aí vale também destacar que o número de filhos por mulheres, né, a taxa de fecundidade no território africano é elevadíssima, consequentemente, né, pelo número de nascimentos tão expressivos, coloca a África, né, o continente africano, como um dos espaços com as maiores taxas de crescimento populacional, então dá uma média aí, né, um pouquinho acima dos 2% ao ano. Então, de cada 100, né, indivíduos africanos, não importa a nacionalidade, qual país, qualquer um dos 56, 57, dos que reivindicam, né, mas nenhum
específico, mas todos juntos. Então, a cada 100 africanos, né, aumenta anualmente aí 2 indivíduos, é um número, 2 e pouquinho, é um número muito marcante, é um número muito significativo, que mostra, na verdade, essa dinâmica de crescimento. O que é um problema? O problema está na taxa de mortalidade. Agora, lembre-se, né, uma boa parcela, uma parte muito expressiva, muito significativa do continente africano está dentro de um conjunto que nós chamamos de subsaariano, coincidentemente também denominada África Negra, consequentemente também aonde estão os países mais pobres do planeta, com as piores taxas de desenvolvimento humano. De qualquer modo, né, o item aí chamado de A está correto. Vamos ver o próximo. Diz assim: o crescimento vegetativo da população latino-americana de uma maneira geral, muito baixo, pois as taxas de mortalidade infantil são elevadíssimas. Típico item que joga com os termos e, dependendo do tempo que você está realizando, pode confundir, pode buscar ali, né? Mas, peraí, acho que é isso mesmo. Então, vamos lá. Acabei de citar que o espaço, né, populacional nos continentes, né, pelo menos em 3 partes específicas de continentes distintos, se apresentam como os mais altos, como os mais elevados do planeta. Não é diferente, óbvio, com o espaço da América do Sul, na América Central, e eu disse no finalzinho, se quiser considerar a América Latina, ótimo. Então tá, do México para baixo, está nessa lista ou está nesse espaço, né, nesse conjunto territorial de grande número, de grande crescimento da população. No entanto, ele complementa aqui, né, ele diz assim, em geral é baixo, não alto, ao contrário do que eu estou dizendo, há taxas de mortalidade muito elevadas. Esse finalzinho é real. Nós temos taxas de mortalidade infantil por conta dos muitos, incontáveis problemas existentes, né, de saneamento, de subnutrição, presentes nesses países empobrecidos, tanto da América Central, quanto aqui nos nossos, né, vizinhos da América do Sul. Né? Casos mais gritantes, a gente pode destacar a Bolívia, né, num desses pontos aqui de referência. Tá? E a Venezuela? Bom, a Venezuela também, mas a Venezuela está ali na lista, né, de país muito rico, vive um problema político que é uma outra história. Tá bom? De qualquer modo, quando ele diz que a taxa de crescimento natural vegetativo latino-americano é baixo, então já não precisa nem ler o resto. A informação está equivocada. Então, a taxa de crescimento da América Latina considerada alta, um pouquinho maior aí do que 1% ao ano. Só isso, professor? Mas aí lembre-se que nós estamos falando de milhões de habitantes, não estamos considerando, não estamos tratando, né, nos montantes de uma localidade, de uma cidade, ou da quantidade de pessoas dentro do ambiente escolar. Se você disser que o número de alunos do céu aumenta anualmente 1,2%, então, se a gente sai ali, né, de cada 100 alunos, aumenta 1, aumenta 2, né, levando em conta que a escola tem 400 alunos, esse é um número pequeno. Quando nós pensamos nesse montante, considerando os milhões de habitantes que existem dentro do espaço latino-americano, então esse não é necessariamente um número tão inexpressivo assim. De qualquer maneira, o item mentiu. Item errado. Bom, vai interrompendo aí, gente. Caso queira, caso tenha algum ponto, vá falando, esse é o seu instante, tá bom? Fica aí caladinho, né, escondido não. Vamos embora, pode abrir o microfone, mete bronca aí. Vamos lá, tem ainda? Tem. Então, letra C, não importa o número do item, diz assim, ainda para julgar. O rápido crescimento populacional intensifica os problemas ambientais de um determinado local. Eu esqueci de dizer, esqueci não, estou aguardando um instante adequado para a gente comentar hoje, né, dia 11 de setembro, normalmente lembram-se do 11 de setembro lá de 2001, o ataque às Torres Gêmeas, né, ganham uma grande mídia, aquela história de que os Estados Unidos nunca tinha sido atacado dentro do seu território, até o famoso 11 de setembro, com a queda das Torres Gêmeas, com o ataque ao Pentágono. Eu gosto mais
da lembrança, não que, né, comemore isso, mas é mais significativa a lembrança que no 11 de setembro de 1973, o Exército, né, as Forças Armadas chilenas, né, patrocinadas, apoiadas pelos Estados Unidos da América, né, promoveram um golpe de Estado, bombardearam o Palácio La Moneda, em Santiago, no Chile, onde estava o presidente Salvador além eleito, né, pelo voto popular, mas enfim, né, o bombardeio do palácio implicou, obviamente, na morte do presidente, e aí assume lá o general Pinochet, né, autoproclamado presidente, e o resto da história vem aí, né, a ser sangrenta e triste, né, registrada, inclusive, em muitos espaços públicos do território chileno. Mas não é desta conversa de geopolítica que a gente está aqui para papear, né? E aí, considerando, né, os problemas ambientais, lembrar que o 11 de setembro também é dia do Cerrado. Então, nesta celebração, né, para o bioma tão relevante e tão importante, que vem sofrendo ataques muito expressivos, principalmente do agronegócio. Não vamos esquecer também que Brasília é construída numa área intensamente desmatada. Enfim, se eu preciso construir uma cidade, e aí chega ao ponto do item, se eu preciso construir uma cidade, e eu preciso ou construo, ou preciso morar, ou preciso ampliar, né, localidades de habitação, é lógico que o desmatamento, o asfalto, a calçada, o uso da água, né, a devolução da água utilizada, né, com elementos contaminantes, tudo isso é problema ambiental. Então, o item aí não criou nenhum problema. Se eu tenho um indivíduo sobre o planeta Terra, ou da época lá, né, Adão e Eva, os problemas eles estão ao redor daquele núcleo onde vive Adão, Eva e, na sequência, depois que eles passaram a ter vergonha, os seus filhinhos. No entanto, quando nós analisamos e pensamos o cenário de crescimento populacional para todo o ambiente planetário, aí, brodinhos e brodinhas, o problema é maior, os problemas ambientais são intensos, prova disso é que estamos em pleno inverno, com a temperatura superior aos 28 graus, umidade relativa do ar abaixo dos 20%. Isso não é só uma coincidência ou uma questão natural, é um problema também de ordem ambiental. Bem, então, item certo, sem nenhuma delonga, se tiver aí algum comentário, vamos fazendo. Temos mais algum item? Temos. Então, diz lá. A população da Europa tem aumentado a cada ano, consequência da elevada expectativa de vida e das altas taxas de natalidade. Vamos de trás para frente. O continente europeu, né, tem o apelido de Velho Mundo, não pelo envelhecimento da população, é um apelido de Velho Mundo, junto com o continente africano e o continente asiático, pelo fato de ser aquele espaço territorial conhecido, né, antes das grandes navegações e do encontro, consequentemente, do ambiente americano. Né? Então, isso é um fato. Na atualidade, a sociedade, né, europeia, seja ela da Europa Ocidental, da Europa Oriental, passou a se organizar com um número de filhos menor. Aliás, muitos dos jovens casais já nem têm mais filhos, né, apostando ou priorizando outros cenários de sobrevivência, seja, né, da sua formação e qualificação profissional, seja, na verdade, pela liberdade de poder circular de um lado ao outro, enfim. Então, taxa de natalidade elevada na Europa, mentira. Expectativa de vida alta, certinho. Né? E população europeia aumentando, não. Existem alguns países que já começam a visualizar uma possibilidade de inversão daquilo que a gente chama de pirâmide etária, aqueles gráficos, né, que apresentam barras que por faixas etárias e dividido por gêneros, nós conseguimos visualizar avanços, características de cada lugar. Então, por isso tudo, o item é um espaço de análise mentirosa. Ele está errado, tá bom? Então, por fim, aqui a gente tem, né? Quanto maior o nível de desenvolvimento do país, maior a expectativa de vida de seus habitantes. De certo modo, uma indireta, né, para que possamos valorizar a educação, o estudo, o conhecimento, à medida em que a população vai aumentando a sua interpretação, sua relação, seu conhecimento sobre o espaço, sobre o ambiente, sobre os lugares, né, e sobre a ciência, sobre si mesmo, imediatamente os cuidados, o zelo, né, o respeito com o próximo, ele tende a gerar, né, uma expectativa de vida
maior. Tudo bem, tem alguns indivíduos aí, principalmente nessa pandemia, ficou muito evidente esse cenário, vem desrespeitando, de um modo geral, esta situação, que até contradiz o que o item sugere. Mas, de qualquer maneira, né, levando aí ao pé da letra o que a educação, o conhecimento, a ciência permite aos indivíduos, é bem verdade que quanto mais, né, o país se desenvolve academicamente, né, investe em saúde, investe em segurança, investe em educação, melhor a qualidade de vida, melhor, né, melhores são as experiências desse lugar. Tá bem? Bom, até aqui tranquilo? Ninguém quer tratar? Vou seguindo, a gente já, né, terminando, ainda tenho 6 minutinhos, então dá tempo. Vamos lá, né? Tem aqui uma múltipla escolha, como eu tinha prometido lá na descrição da sala, nós fazemos uma questão PAS e uma questão Enem. Ah, mas a gente ainda é primeiro ano. Vamos nos acostumando com as questões. As típicas questões encontradas no PAS, nós chamamos de tipo A, né? Então, você julga os itens. Nós temos as questões também tipo B, que geralmente você precisa ali, né, efetuar alguma operação e resulta um registro numérico, né, centena, dezena, unidade. Um outro modelo, né, em terceiro, é esse modelo tipo C, questões de múltipla escolha. Esse, o típico, né, que é encontrado no Enem. Então, vamos rapidinho, faça a correta correlação entre os conceitos e as definições a respeito da teoria neomalthusiana. Então, vamos lá. Né? Aliás, e as teorias que a criticam. Então, considerando que eu tenho o neomalthusiano, né, o malthusianismo, o reformista, enfim, vamos lá. Em seguida, assinale a alternativa que você quer ser correta. Então, número 1 é a teoria malthusiana, do Thomas Malthus, que diz que lá que os alimentos vão serão produzidos em menor escala do que a quantidade de pessoas. Os neomalthusianos, a culpa da pobreza do mundo é dos pobres. E os caras vão dizer isso agora, logo após a Segunda Guerra Mundial, em pleno período de Guerra Fria. E os reformistas que surgem juntos ali com a teoria neomalthusiana, dizem, não, peraí, não é, como assim a culpa da pobreza do mundo é dos pobres? A culpa da miserabilidade, da desigualdade, não, calma aí. Se nós levarmos qualidade de vida para as pessoas, né, imediatamente nós podemos considerar a possibilidade dela mesmo, né, escolher quantos filhos quer ter, né, que tipo de vida quer levar, qualificar-se mais para ganhar mais e viver com conforto melhor. Isso é uma decisão de indivíduos, e não o Estado que vai fazer por mim. Então, vamos lá. Número 1, para malthusianos. 2, para neomalthusianos, que é uma releitura da teoria malthusiana. E 3 para reformista. Sugiro que, se você está nesse instante perdido aqui sobre as teorias, faça uma breve leitura sobre essa temática, esteja atento aí a esses elementos, tá? Então, o primeiro texto, que eu preciso identificar como 1, 2, 3, diz assim: a tal teoria acreditava que o aumento das taxas de natalidade era resultado do subdesenvolvimento e não a sua causa. Então, nesse conjunto teórico, assim, sabe por que tem muita gente? Sabe por que cresce muito aí o número de indivíduos? Porque, obviamente, vivemos numa localidade atrasada, pobre, né? Não é o número de filhos que gera o subdesenvolvimento, é o fato do lugar estar subdesenvolvido e não investir, né, em políticas públicas, em educação, em informação, que faz ocorrer, então, um número de filhos, ou faz com que as pessoas, né, tenham mais filhos do que consigam para a sobrevivência, passam a ter números muito elevados de filhos para ter mais gente para ajudar no trabalho. Então, esta aí, deixa eu pegar uma canetinha aqui, ver se eu consigo, né, fazer, até mudar uma cor, né, eu não vou aqui escrever com muita condição certinha, mas olha lá, dá para fazer aqui, né? Então, número 3, porque eram os reformistas, dizer, para aí, a culpa da pobreza não é do pobre, tem algo mais. Bom, então vamos embora. Se é o 3, vamos aprender a responder a prova. Já não será a resposta a letra A, já não será a resposta a letra B, já não será a resposta a letra E. Pronto, eu tenho duas aqui, você está com pressa para fazer a prova, vamos ver qual é o macete, então, né, como é que a gente consegue terminar. Então, diz, era a favor do uso de anticoncepcionais e afirmava que, se o crescimento populacional não fosse contido, os recursos naturais seriam esgotados. Como o Thomas Malthus ele escreve a sua teoria lá no século XVIII, pós-revolução industrial, e ainda não há os anticoncepcionais, né, os métodos contraceptivos, na verdade, na época dele era casamentos tardios e abstinência sexual, logo só dá para identificar
a questão aqui possível, como os neomalthusianos, que vão, obviamente, propor no século XX. Portanto, aqui é 2, e aí, só para confirmar, acreditava que o crescimento populacional superaria a oferta de alimentos, gerando fome e miséria em todo mundo. Aqui é o 1. Pronto. Então, está aí. Né? Resposta, eu já eliminei, lógico, a letra D, impossível de ser 3, 1, 2, a resposta é 3, 2, 1. E era isso que nós tínhamos nessa pílula geográfica para o encontro de hoje. Ao longo das sextas-feiras que seguirão, né, imagino que vocês continuarão aqui conosco, né, na oficina Humanidades. Então, na sequência, nós teremos aí outros encontros com as outras áreas, né, sociologia, filosofia e a própria história. E, claro, né, alternando aí com o encontro geográfico. A ideia, sempre esses encontros mais curtos, resolvendo questões, tentando auxiliá-los. Hoje, todo mundo que está aí ficou quietinho, ficou caladinho, não tem problema, né? Aos poucos vocês vão perdendo a timidez, assim espero. Fiquem bem, né? Um ótimo final de semana para vocês. Obrigado pela presença. Qualquer dúvida, qualquer ponto que queiram apresentar, questionar, conversar, utilizem o nosso mural lá na sala de aula, no caso de vocês, Humanidades 1, tá certo? Obrigado, gente, pela presença. Vou fechar aqui a gravação. Um abraço a todos. Valeu.